O projeto Eratosthenes surgiu nos Estados Unidos, no Ano Internacional da Física, que foi em 2005. E de lá para cá, serviu de modelo para que outros países o implantassem. Coube à Argentina organizar esse projeto em toda a América do Sul, através do Departamento de Física da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais da Universidade de Buenos Aires, do laboratório Pierre Auger, que fica em Mendoza, e da Associação Física Argentina. O Brasil tornou-se parceiro deste brilhante projeto em 2010. O projeto envolve, pessoal, várias escolas do ensino médio, centros universitários, clubes de astronomia e outras instituições de vários países, como, por exemplo, México, Estados Unidos, Venezuela, Colômbia, Peru, a própria Argentina, Uruguai, Brasil e outros países. O propósito principal deste projeto é proporcionar uma abordagem histórica, né, de como o raio da Terra foi determinado, né, como a circunferência do nosso planeta foi medida pela primeira vez, determinar o momento real do meio-dia solar, né, da localização onde se encontra o aluno, né, o discente, quem está participando, medindo-se o ângulo que os raios solares fazem com a vertical. Utilizar também as tecnologias, né, de informação e comunicação para socializar esses resultados com comunidades escolares, né, de vários países, né, desses vários países que eu coloquei aqui para vocês, e estabelecer uma interdisciplinaridade, né, com outras áreas, como é o caso da geografia, da história, artes, física, matemática, geometria e tantas outras ciências que a gente pode incluir aqui na abordagem desse trabalho. Quem não conhece, Eratóstenes, ele era natural de Cirene, que é hoje ela fica na Líbia, né? Uma cidadezinha da Líbia. E lá ele viajou muito, Eratóstenes, por vários centros, por vários lugares, né, importantes, como por exemplo, ele viveu em Atenas. Depois ele foi morar em outros lugares. Lá ele conheceu também Arquimedes, né? Arquimedes era um contemporâneo dele. E Arquimedes tinha grande respeito por Eratóstenes. De Atenas, Eratóstenes foi morar em um dos maiores centros culturais de sua época, que era Alexandria. E a convite do rei Ptolomeu Eugates, né, para ser o tutor do filho deste e ser o diretor também da biblioteca de Alexandria. Isso foi um passo importantíssimo. Esse cargo que ele assumiu foi de uma grande importância, porque ele tinha acesso aos vários livros, né, aos vários documentos que eram guardados ali naquela biblioteca. E ele era muito inteligente. Então, ao sul de Alexandria, onde atualmente se encontra a represa de Assuã, no Egito, ficava a cidade de Siena. E no período de Eratóstenes, havia intenso tráfego de caravanas entre as duas cidades. Talvez por conta desse tráfego, sabia-se que a distância entre as duas cidades era da ordem de 5.000 estádios, né? Um estádio era aproximadamente 800 quilômetros, segundo algumas pesquisas que eu fiz. Bom, essa distância foi obtida provavelmente por um agrimensor, né, treinado em andar a passos iguais. E alguns historiadores colocam assim. Sabia-se também que essas cidades estavam quase no mesmo meridiano, né, que é a mesma longitude. Experimentalmente não é nada fácil comparar a longitude entre dois lugares, mas eles sabiam disso, porque para ir de Alexandria a Siena viajava-se diretamente na direção sul. Com essas informações, pelo Sol estar a uma grande distância da Terra, de modo que os raios solares incidem em sua superfície praticamente paralelos, e como Eratóstenes sabia, por relatos que lhe foram feitos, que no solstício de verão, ao meio-dia em Siena, os raios solares incidiam verticalmente,
E isto era comprovado, observando que o fundo de uma cisterna era iluminado totalmente ao meio-dia. Eratóstenes conseguiu de forma brilhante calcular a circunferência da Terra com grande precisão para a sua época. Ele só precisava obter a medida do ângulo, né, entre os raios solares e a vertical de Alexandria ao meio-dia solar, na mesma data onde não havia sombra na cidade de Siena. Este valor correspondia à diferença de latitude entre Alexandria e Siena. O valor obtido por Eratóstenes foi cerca de 7,25 graus, aproximadamente uns 50 avos da circunferência do nosso planeta. E assim ele pôde calcular a circunferência da Terra. Então nós vamos fazer um experimento exatamente com esse objetivo, de determinar a circunferência do nosso planeta, observando a inclinação dos raios solares. Isso correspondente à data que ocorre o equinócio de primavera aqui no nosso hemisfério, que é quando o Sol encontra-se na linha do Equador celeste. Nessa posição, o Sol ilumina tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul com a mesma potência de radiação, né? Aí, de tal forma que a noite e o dia eles têm a mesma duração, praticamente a mesma duração nesse dia. E a gente vai exatamente observar como é que a sombra se comporta ao meio-dia solar, ou seja, quando o Sol está no zênite, no ponto mais alto em relação à sua localização. E aí a gente vai determinar a menor sombra e o comprimento da haste. A partir das 11 horas, a gente vai medir a cada 5 minutos o comprimento da sombra e de uma haste, de um lápis, por exemplo, e verificar, né, qual é a menor sombra entre esses horários. Entre esses horários, provavelmente, você vai determinar aí a latitude do local onde você se encontra. E trocando esses dados com outras escolas, outras instituições que participam, de tal forma que a distância entre essas instituições sejam relativamente grande, acima de 400 quilômetros, é possível assim determinar, como Eratóstenes fez, a circunferência do nosso planeta. Há mais de 2.300 anos atrás, um grego chamado Eratóstenes fez um brilhante experimento, talvez um dos mais belos experimentos já feito pelo homem, que foi determinar a circunferência do nosso planeta. Por conta da Terra ter um formato esférico, então, em qualquer parte do nosso planeta, nós vamos ter sombras que não são necessariamente iguais. Quando o Sol cruza a linha correspondente ao meridiano local, que é quando há o trânsito solar, quando a sombra de uma haste colocada na vertical é a mínima possível naquele horário. Então, pelo fato de a nossa Terra ter um formato esférico, então em diferentes latitudes você vai ter nesse experimento sombras com comprimentos diferentes. Aqui eu ilustro para vocês. Nesse experimento vocês vão notar que quanto mais próximo você estiver da linha do Equador, menor será a sombra. Quem estiver na linha do Equador da Terra vai ter sombra zero, seria nesta posição. Quando você vai se afastando, devido ao fato da Terra ter um formato esférico, a sombra vai aumentando de comprimento. E quanto mais afastado, quanto maior for a sua latitude, maior é o comprimento da sombra. Então, quem tiver numa latitude de 0 grau, a sombra será zero. Mas quem tiver numa latitude mais afastado possível do Equador, você terá sombras maiores. Então, isso se deve ao fato da Terra ter um formato esférico. Então, isso foi observado por Eratóstenes. Ele percebeu isso. O fato em posições diferentes, em latitudes diferentes, você ter sombras com comprimentos diferentes, isso deve à esfericidade do nosso planeta. Então, pelo nosso planeta ser esférico, você tem sombras com comprimentos diferentes ao realizar esse experimento em latitudes diferentes, no mesmo horário, ao meio-dia solar.
Então essa é uma observação bem interessante que a gente pode observar. Então no equinócio de primavera, o Sol vai incidir em 0 grau, em 0 grau sobre uma haste colocada na vertical. Na latitude mais abaixo, você vai ter sombras que crescem com a latitude. E o que você medir vai ser nada mais, a inclinação dos raios solares é nada mais do que o ângulo que corresponde à latitude do local que você se encontra. Então, nesse experimento é bem interessante e vale a pena reproduzi-lo. Eu vou mostrar para vocês como fazer e realizar o projeto Eratosthenes. O que vocês têm que fazer é garantir que a sua haste, que no caso aqui eu estou tomando como sendo um lápis, fique na direção vertical. Então, colocando o lápis na direção vertical, em seguida vocês devem observar a partir das 11 horas o comprimento da sombra, como ela se comporta. Então vocês devem marcar às 11 horas a primeira posição da sua sombra. Isso você deve colocar uma folha de papel ou um isopor como este. E aqui você marca a posição da sombra no horário de 11 horas. Às 11 horas e 5 minutos, você repete o procedimento. Ou seja, você acompanha a sombra ao longo dos 30 a 40 minutos a partir das 11 horas. E descubra qual é a menor sombra entre esses horários e identifique o horário. Isso é muito importante. Vocês devem determinar o comprimento do lápis, o comprimento da sua haste e o comprimento da menor sombra. Aqui nós estamos mostrando a sombra deste lápis. Então a ideia é colocar o lápis na direção vertical e investigar a sombra como se comporta no tempo entre 11 e 11h40, entre as datas correspondente aos dias de 15 deste mês, 15 de setembro, até o dia 26 de setembro. Vocês escolham uma dessas datas e identifiquem qual é a menor sombra da data que você escolheu entre esses horários. Com esta sombra, com o comprimento desta sombra e o comprimento da haste, no caso do lápis, é possível determinar a inclinação dos raios solares, que pode ser obtida pela tangente do ângulo entre o comprimento da menor sombra e o comprimento do seu lápis, da sua haste. E com isso aí você consegue determinar a inclinação dos raios solares. Esse valor representa a latitude do local onde você se encontra, já que na data correspondente aos dias 21 ou 22, provavelmente aí entre 21 e 22, o Sol está na linha do Equador, do Equador celeste. A gente diz que a sua declinação é 0 grau. Então qualquer medida feita no meio-dia solar, ou seja, quando a sombra é mínima, vocês terão a latitude do local onde que vocês se encontram. E com esses dados a gente pode combinar com os dados de outros participantes em locais muito mais distantes, acima de 400 km da posição em que você fez o experimento, e assim combinar esses dados e determinar o raio do planeta Terra, a circunferência da Terra. Esse belíssimo experimento foi feito por Eratosthenes. Eratosthenes viveu por volta de 2.300 anos atrás. Ele viveu na cidade de Alexandria e lá ele foi o diretor da Biblioteca de Alexandria. E ele conhecia muito, ele lia muito os livros que lá existiam. E o conhecimento dele foi muito importante. O experimento que ele fez foi um dos experimentos mais interessantes já realizado pelo homem. Esse experimento, para determinar a circunferência do nosso planeta, é tido como os 10 mais belos experimentos já produzidos pelo homem. Então o experimento de Eratosthenes trouxe para nós, né, revelou para o mundo
a questão do raio da Terra, da circunferência do nosso planeta. Então esse experimento nós vamos repetir. E é muito simples, a ideia é medir o comprimento da menor sombra e o tamanho, o comprimento da sua haste. E para você fazer isso, você deve medir a partir de 11 horas, a cada intervalo de 5 minutos, até umas 11 horas e 40 minutos. Essa é a ideia. E aí, então, ao identificar o horário e o comprimento da sua haste, você determina a inclinação dos raios solares pela tangente do ângulo entre o cateto oposto, que nesse caso é o comprimento da sombra, pelo cateto adjacente, que é a altura do seu lápis. E aí o arco tangente desse valor nos dá a inclinação dos raios solares, que corresponde à latitude do local que você se encontra na data que eu coloquei aqui para vocês. Então, espero que vocês consigam fazer o experimento e consigam assim fazer um bom trabalho. É o que eu mais desejo, ok? Então, obrigado a todos e um bom trabalho. Vamos compreender como determinar o raio do planeta Terra com esse belíssimo experimento. O que vocês vão fazer é determinar o comprimento da menor sombra ao meio-dia solar entre as datas 15 a 26 de setembro deste ano. A ideia é então determinar a inclinação dos raios solares. De que forma? Bom, aqui eu ilustro para vocês uma figura que explica o que vocês farão. Digamos que a sua escola, a sua instituição, esteja no ponto A. Vocês devem assim colocar uma haste na vertical. Portanto, a sua haste ela é dirigida para o centro da Terra. Como o Sol está a uma grande distância do nosso planeta, isto significa que seus raios chegam praticamente paralelos. E no equinócio de primavera, o Sol está na linha do equador celeste. Isto significa que se alguém fizer esse experimento na linha do equador, colocar uma haste na vertical, na latitude equivalente à linha do equador, vai perceber que os raios solares incidem perpendicularmente a essa haste. Portanto, não haverá sombra nesta posição. Bom, como a Terra tem um formato esférico, na nossa posição haverá sombra. E nós vamos medir o comprimento desta sombra ao meio-dia solar. E assim determinar este ângulo. Este ângulo é muito fácil de ser obtido. De que forma? Aqui eu ilustro para vocês o experimento. Nós devemos colocar uma haste na vertical, em um plano nivelado, e expor ao Sol. Os raios solares, ao atingir essa haste, vai produzir uma sombra. Bom, nós devemos identificar o menor comprimento da sombra entre 11 e as 11h40 aproximadamente, medindo em 5 minutos, e assim identificar qual é o menor comprimento da sombra. Determinando essa menor sombra, nós podemos determinar a inclinação dos raios solares. Essa inclinação, que eu chamei aqui de θ, corresponde a esta inclinação mostrada aqui na figura, que corresponde o ângulo formado entre a vertical da posição onde nós estamos com relação à linha do equador. Este valor nos dá exatamente a latitude do nosso local. A escola parceira, que também trocará dados com os nossos experimentos, também obterá a sua latitude e passará essas informações para nós. Bom, para a gente determinar este valor, este ângulo, nós temos que medir o comprimento da haste e o comprimento da menor sombra, que vai ocorrer ao meio-dia solar. E aplicando aqui a tangente desse ângulo, a tangente é o cateto oposto, que corresponde ao comprimento da sombra, dividido pelo comprimento da nossa haste.
E utilizando aqui uma calculadora científica, nós podemos determinar este ângulo pelo arco tangente desse resultado. Bom, como determinar o raio então? Bom, nesse caso nós temos que ter os dados da escola parceira, que informará para nós o ângulo obtido, a inclinação dos raios solares obtido, que certamente é diferente do nosso, se elas tiverem uma latitude diferente da nossa. Bom, essa distância entre os pontos A e B tem que ser maior do que 400 km, porque senão o ângulo é muito pequenininho, o ângulo entre essas verticais. Isso acarretará erros. Então, para isso é importante que a distância seja superior a 400 km. Bom, para a gente obter então o raio do nosso planeta, você tem que lembrar que um ângulo central, que nesse caso é o ângulo entre as verticais da nossa escola com a instituição parceira, este ângulo central é obtido pelo comprimento do arco, que nesse caso é a distância entre os pontos A e B, que nesse caso corresponde à distância entre os paralelos que passam pelos pontos A e B, dividido pelo raio do planeta, que nós temos interesse em descobri-lo. Então, aqui está a expressão que define isto. A diferença dos ângulos entre a escola parceira e a nossa escola, a nossa instituição, é igual à distância entre essas escolas, entre os pontos A e B, pelo raio do planeta. É interessante observar que esse ângulo tem que ser medido em radianos. Bom, assim a gente pode obter o raio do nosso planeta dividindo essa distância pela diferença entre os ângulos, né, entre as inclinações dos raios solares nos pontos A e B, medida em radiano. Isto é suficiente e assim a gente determina o raio do planeta. Esse é um dos experimentos mais interessantes que já foi feito pela humanidade.